Gente, jogo muito bom do Brasil, hoje já com clima de Copa, teve até briga acontecendo, um adversário que talvez pareça ser fácil, mas não é, mas mesmo assim o Brasil vai muito bem, que bom, tá ligado? Vamos comentar disso aqui. Olha só, pessoal, começando da escalação, o senhor Carlo Ancelotti, ele faz muita alteração aqui do que tinha sido o último jogo, esse time distribuído em campo, ele ficava mais ou menos assim, e eu falo mais ou menos porque assim, os jogadores em campo eram exatamente esses, agora a posição de cada um não era exatamente isso aqui não, principalmente do meio pra frente, onde toda hora alternava, mas começando a falar de trás, Militão escalado como titular, porém como lateral, ele meio que improvisado ali, e eu gosto do Militão na lateral, tá? Desde que saiu a notícia que isso provavelmente aconteceria, eu já gostei por aquilo que eu já venho falando com vocês, o Militão, a nossa zaga brasileira é muito boa, e aí muita gente até perguntava, pô, se o Brasil tem tanto zagueiro bom, por que não joga com 3 zagueiros e aí vambora? Meio que é isso, mas não exatamente 3 zagueiros, ele colocou um terceiro zagueiro só que na lateral, cumprindo a função de lateral. E aqui, cara, chovendo uma olhada é o que eu já falei, mas caso você nunca tenha ouvido, o Brasil, por mais que ele não tenha a melhor geração da história, ele também não tem a pior, mas na zaga a gente tá muito bem. Tem seleção boa aí que não tem zaga igual a gente, tá ligado? Então você tem o Gabriel Magalhães voando na Inglaterra, na Premier League, o Marquinhos que acabou de ganhar a Champions sendo capitão do PSG, e um Militão que desde que voltou do Real Madrid, desde que voltou da lesão no Real Madrid, parece que nunca teve lesionado. Então assim, você tem que escolher um desses pra colocar no banco, e normalmente é qualquer um dos dois, menos o Marquinhos, porque você sabe, a chuva é molhada e o Marquinhos é titular, é assim que funciona na seleção brasileira, entra treinador, sai treinador, enfim, você escolher ou Gabriel Magalhães ou Militão pra ir pro banco, é basicamente descartar um jogador muito bom, sendo que na lateral a gente não tem nenhuma unanimidade, a gente não tem um Roberto Carlos, um Cafu, um Carlos Alberto, e aí, cara, o Militão, ele é movido pra lateral, eu gosto, tá? Assim, vendo que ele tá jogando no Real Madrid e vendo que ele vai conseguir entregar mais marcação do que Paulo Henrique e Wesley, que podem ser usados, que podem ser úteis quando a gente precisar de atacar, mas vendo que o Militão entrega, eu gosto bastante da titularidade dele aqui, eu acho que o Ancelotti acerta, e desde que saiu a notícia que isso provavelmente aconteceria, eu já gostei. Agora, Alexandro titular na lateral esquerda é meio complicado, porque o Alexandro nem sempre é titular no Flamengo, e aí vai ser titular da seleção, aí, ó, tá vendo, a seleção é uma bosta e tal, acabou que não sei o que, cara, a gente tem que lembrar que ainda tem aquele Douglas Santos, que ele sim deve ser o titular da Copa, ele não foi convocado agora porque tá machucado, não é nenhum craque da bola, mas também não comprometeu em nada, ele jogou muito bem. O Alexandro também hoje não foi mal, tá ligado? Mas assim, é bom a gente lembrar que tem o Douglas Santos, que é um jogador muito fácil de esquecer. Quando o Neymar não é convocado, todo mundo pergunta sobre. E assim, e beleza, normal. Quando o Rafinha não vai, a gente lembra do Rafinha. Quando o Douglas Santos não vai... Assim, o Douglas Santos é alguém que dá pra esquecer muito facilmente. Casemiro e Bruno Guimarães jogando muito bem os dois. O Bruno Guimarães, se um dia eu critiquei, eu tava louco, certo? Ah, não, Josão, mas eu lembro de você falando que não gostava tanto dele. Você não lembra, não. Isso aí foi delírio da sua cabeça. Moleque, o que ele tá jogando é brincadeira, tá ligado? Não tá mais aqui quem falou mal. Vini Júnior, Matheus Cunha, Rodrigo e Estevão. Esse era o quarteto de ataque. Quarteto esse que ainda pode ter alteração pra versão final pra Copa do Mundo do ano que vem, porque, como eu falei, Neymar, não. Assim, eu gostaria que sim, mas provavelmente não. Mas Rafinha provavelmente, ele não só será convocado, como ele deve brigar pela titularidade. Eu acho meio difícil imaginar um Rafinha ali não sendo titular. Tem que ver como é que ele vai voltar da lesão. Enfim, vamos falar de bola rolando. O que a gente tem? Senegal atacando no começo do jogo. A gente teve uns 3, 4, 5 minutinhos iniciais com o Brasil tendo chance e a seleção de Senegal também. O que a gente atacar é legal, a gente sofrer ataque, opa, que é isso? Só que assim, cara, eu acho que ficou, pelo menos pra mim, uma impressão de que a gente começou muito mal, mas depois eu fui ver lá os números na Flash Score, e cara, a gente, na verdade, praticamente que não sofreu finalização quase que nenhuma. Teve essa aqui que aparentemente leva um perigo, mas essa bola ela saiu reta aqui, ó. Ela foi aqui no rumo do Brahma, que ela não levou o menor perigo, só que é importante a gente pontuar que começou meio desconectado a defesa, mas no ataque não havia desconexão, a gente atacava. Aqui o Matheus Cunha, ele chuta uma bola que tem até setinha aqui, ela vai direto na trave, a gente tem aqui o vídeo do momento, olha só, eita pega! Se eu puder mostrar, obrigado. Enfim, voltou, chutou, bate na trave e ela sai. E aqui o Matheus Cunha fica se lamentando e tal. Enfim, o Brasil atacava. A gente sofria aqui e ali no comecinho. Você vê aqui, 3 minutos e o chute deles, de Senegal aos dois. A gente sofria um pouquinho no começo, mas a gente atacava também. Eu acho que o quarteto de ataque junto com os 2 meio-campistas ali tava funcionando legal. E é muito louco, né? Só 2 meio-campistas. É Bruno Guimarães e Casemiro.
E quem é que vai armar esse time? Jesus, Deus, vamos entregar pra Deus e vamos embora. Enfim, no seguinte, o que a gente tem é o Vini tendo uma boa chance, parando no Mendy, que é aquele goleiro do Chelsea, campeão de Champions e tal, que tá lá na Arábia ganhando dinheiro. Olha só, o Vini vai trazer essa bola pro meio, ele vai bater, e o Mendy faz uma baita numa defesa. E aqui, cara, eu queria já parar pra comentar o seguinte: eu gostei do jogo do Vinícius Júnior, só que eu acho que muita gente talvez não tenha gostado. Eu até dei uma pesquisadinha pra ver o que o pessoal tava falando, e tinha muita gente falando que é mais um jogo ruim dele. Eu sinceramente não achei ruim, eu concordo que não foi a maior atuação de um atleta de todos os tempos, não é exatamente, sei lá, o Vinícius Júnior do Real Madrid contra o Bayern de Munique acabando com o Kimmich, não é aquilo, mas eu gosto do jogo dele. Eu acho que talvez ele tenha pecado um pouco no último lance, então seja dar um passe, sabe, o último passe, ou na hora da finalização. Nesse caso aqui, eu acho que ele até finalizou bem, ele mata ali o goleiro meio que mandando no canto dele, mas na verdade não mata tanto assim não, porque o goleiro defendeu, teria matado se tivesse feito gol. Mas eu acho que o Vini foi bem, e eu falo isso porque assim, daqui a pouco volta um Rafinha, e aí quem é que sai? Eu vi gente falando que talvez o Rafinha vá tomar o lugar do Vini, e eu acho muito difícil, eu acho bem pouco provável, principalmente existindo ali Matheus Cunha e Rodrigo, e nesse caso de hoje, principalmente Matheus Cunha, eu acho que o Rodrigo, ele tem ali um lugar talvez mais consolidado na titularidade do que o Matheus Cunha. Na sequência, o que a gente tem? Bola no travessão de quem? De Matheus Cunha. O Matheus Cunha, ele não fez um jogo ruim, e o Brasil também não, muito pelo contrário. Eu coloco esse lance aqui para mostrar como que a gente atacava bastante aqui, já chegando aos 20 minutos do primeiro tempo. O Brasil, ele era melhor em campo, ele atacava mais, a gente gerava jogo, e posso ser sincero, a coisa estava funcionando tão bem que em determinado momento era passe de letra acontecendo, era drible aqui, a jogada que chegava na profundidade, cruzava na área, e aí a bola ia no travessão. O Brasil tentava. Existe aquela máxima de quem não faz, toma, mas nem sempre é assim, até porque gol do Brasil, Estevão, num lance, cara, meio esquisito, que a bola praticamente que sobrou lá pra ele, ele chuta e faz o gol no Mendy e sai aqui comemorando. O Estevão é aquilo que a gente esperava que o Endrick fosse ser. Cara, o Estevão, ele chega agora ao 4º gol dele, e presta atenção nos números, porque eu trouxe aqui algumas curiosidades. Primeiro, nas 4 vezes esse ano de 2025 que ele começou como titular, ele tem 4 gols. Então são 4 jogos titular, 4 gols. Outra coisa, 4 gols é muito ou é pouco? A gente tem que considerar que o Estevão tem 18 anos. E aí, cara, 4 gols pode parecer pouco, mas, por exemplo, lá na Inglaterra, o Phil Foden também tem só 4 gols na seleção inglesa. Só que a diferença é o seguinte: o Estevão, para fazer esses 4 gols, ele precisou de 10 jogos. O Phil Foden, de 46. E aí, você quer mais uma coisa? O Estevão, que começou a jogar na seleção no final do ano passado, ele tem 4 gols já. O Vinícius Júnior, que joga desde 2019, tem 8. O Vini tem só o dobro de gols, sendo que ele tá desde 2019 sendo convocado. E aí, igual eu falei, eu acho que hoje o Vini fez um jogo até que bom, mas no quesito gols, é meio impressionante como que o Vini não entrega na seleção. E aí, por outro lado, o Estevão, como eu falei, ele sendo aquilo que eu imaginei que o Endrick fosse ser, que é o quê? Pouca idade, mas com tanto talento que passa na frente na titularidade. E é engraçado, cara, falando um pouquinho do Endrick, como não rolou, né? Primeiro ele estreia na seleção já fazendo gol lá em Wembley, e depois faz gol também contra a Espanha no Bernabéu, aquela coisa toda, nossa, uma expectativa do caramba. E aí ele meio que some. O Dorival começa a usar ele cada vez menos, e aí coloca ele de titular num jogo que tava muito ruim, que era já no mata-mata contra o Uruguai, num jogo difícil e tal. Aí sim ele ganha uma chance, uma parada meio esquisita, substituindo o Vinícius Júnior. Então ele entra com a pressão de ser um mata-mata, de substituir a maior estrela da seleção, que por mais que o Vini não jogue aquela bola do Real Madrid, ele é o cara mais falado e que mais se espera dele na seleção, principalmente enquanto a gente tem a ausência do Neymar, que eu não sei se é uma ausência temporária ou definitiva. Infelizmente eu acho que é a segunda opção, mas enfim, o Endrick até entregou gols lá e tal, se eu não me engano foi contra o México, que ele fez outro gol também, e sumiu da seleção, parou de ser convocado, começou a ganhar cada vez menos minutos. O Estevão não. O Estevão é um cara que chegou no Chelsea, não sentiu a pressão, tem jogado muito bem, e na seleção a mesma coisa. Aqui ele faz um gol que a bola meio que sobra ali pra ele, mas ele chuta muito bem, e eu acho que o jogo dele é muito bom, e esses números que eu trouxe aqui meio que ajuda a gente a entender que esse moleque tem 18 anos, cara. E aí com 10 jogos ele tem 4
4 gols, o Phil Foden precisou de 46, o Vini 40 e cacetado para fazer 8. O Vini tá desde 2019 sendo convocado constantemente na seleção brasileira e ainda tem 8. O Estevão já tem 4. Não é pouca coisa. No Chelsea são 5 gols e eu acho que uma assistência em 16 jogos. Acho que é isso. Ou seja, ele já tem 10 participações em gols, juntando Chelsea e seleção brasileira nessa atual temporada europeia. É interessante, é bem curioso. Europeia, o Chelsea e, no geral, seleção brasileira. O Estevão não é pouca coisa. Na sequência, Casemiro faz um gol. E aqui é uma jogada ensaiada que a gente percebe que, é verdade, né? A seleção treina. E sim, é óbvio que a seleção treina. É que assim, antigamente parecia que não. Antes do Ancelotti, parecia que os caras, sei lá, cara, eles iam pra Granja Comari pra ficar vendo série da Netflix e ficar à toa, porque era impressionante. Agora não. O que a gente tem é o seguinte, olha só, a bola vai ser deixada pelo Estevão pro Rodrigo, que acha o Casemiro sozinho pra fazer o gol dele e sair aqui comemorando. Cara, é uma jogada ensaiada que eu não sei de onde que o Casemiro surgiu, mas ele surgiu. E é uma jogada pra coroar o que é o Casemiro. O Casemiro faz o primeiro gol dele com a seleção brasileira desde 2023, se eu não me engano, desde o mês 3 de 2023, ou seja, muito tempo já. E o Casemiro é impressionante. Casemiro e esse outro aqui atrás dele, que como eu falei, nunca critiquei. Nossa, grande jogador. Eu jamais falei mal. Cara, um baita do meio de campo. O Casemiro é um cara que, obviamente, já é meio veterano já, mas que não sente a idade, que na Copa de 22, eu acho que junto com o Thiago Silva, jogou bola demais. E eu acho que eles dois foram os dois melhores nossos naquela Copa. Ele e Thiago. O Thiago já tá na casa dos 40, então não é mais convocado. O Casemiro foi ressuscitado na seleção brasileira e tem jogado muito bem. Agora é aquilo. Quem que é o reserva do Casemiro? É o Fabinho? O próximo jogo, Brasil e Tunísia, terça agora, o Fabinho vai jogar? Ou não? O Ancelotti não vai mais rodar o elenco, não vai mais meter um time reserva para testar? Eu fico curioso para saber. A titularidade, a gente tem uma certeza, uma garantia de qualidade, porque o Casemiro definitivamente não é pouca coisa, é muito bom jogador. E a jogada do Brasil como um todo, cara, dá gosto de ver quando uma parada dá tão certo assim, uma jogada ensaiada, tão bem ensaiada. Você vê no lance do replay, enquanto todo mundo de Senegal pediu impedimento, que ele claramente não passou nem perto de estar impedido. Assim, o Brasil jogando muito bem. Muito legal, 2-0. E aí, o que a gente tem? O Ederson, ainda no primeiro tempo, fazendo uma defesa de pé, que muita gente talvez nem tenha notado, muitas das pessoas talvez nem tenham percebido, mas ele faz uma baita defesa, e esse foi aquele lance que bateu, rebateu, e aí teve pedido de pênalti e tal. Aqui ele evitou, com uma baita de uma defesa, o que seria o 2-1, que poderia ter começado uma reação da seleção senegalesa, mas não aconteceu, porque o Ederson pegou e aí finaliza o primeiro tempo. Em números, o que a gente tem é o seguinte: mais posse de bola para Senegal, 54-46, é mais, mas não é tão mais assim. Em finalizações, 9 para o Brasil contra 7 de Senegal. E aqui é o típico caso que você fala, 9-7, então o primeiro tempo foi meio parelho, não? Não. Eu não tenho certeza aqui, mas eu imagino que, cara, até os 40 do primeiro tempo, eles estavam com muito menos de 7. É que teve esse lance que o Ederson acabou fazendo até uma defesa de pé, que teve chute, a rebote, a chute de novo, e aí acabou que teve um monte de chute em sequência, o que quer dizer que teve um lance ali com muita pressão, mas não o primeiro tempo todo. O Brasil, ele foi soberano no primeiro tempo, e aí, cara, das 9 finalizações do Brasil, 6 foram no gol. Das 7 de Senegal, só uma foi, que é essa do Ederson, que a gente acabou de ver a defesa com o pé. A gente foi muito bem no primeiro tempo. E aqui, é igual eu falei, primeiro que assim, esse jogo ele é amistoso, então ele não conta nem para classificatória de Copa, a gente já tá, né, classificado, mas era um climinha de Copa do Mundo. Primeiro porque é um adversário que não é tão fraco, e aí talvez hoje a seleção senegalesa, mesmo que você não saiba, ela provavelmente é a melhor seleção africana. Mas tem Marrocos, que na Copa de 22 foi muito bem. Marrocos tá melhor organizado, mas em talento mesmo, sabe, em jogadores que jogam em times grandes e tal, eu acho que Senegal hoje é até melhor. E cara, o jogo em si, pra falar do clima de Copa, o jogo em si tava tendo briga, discussão, bate-boca, o que mostra que o clima amistoso não era amistoso. Não era clima de jogo não valendo nada, era os caras levando a sério, jogando tipo a Vera mesmo, e a gente indo melhor. Então assim, o Brasil, ele de certa forma, dá pra se dizer, principalmente no primeiro tempo, que ele domina, a gente dominou a boa seleção de Senegal, que inclusive, eu acho que o número é 26, que inclusive estava a 26 jogos sem perder uma partida sequer. E aí outro detalhe também, a gente nunca tinha vencido o Senegal, agora venceu. Nesse ciclo de Copa, a gente tinha perdido pra eles de 4-2, na época lá de Ramon Menezes.
época tenebrosa. Enfim, um primeiro tempo maiúsculo contra um adversário que pode parecer fraco, mas não é tão fraco assim não. O típico jogo de Copa do Mundo. E aí, cara, mas o problema do Brasil é que não ganha contra as grandes seleções europeias. Mas se não ganhar contra essas seleções aqui também nem chega a enfrentar as grandes seleções europeias. Então, pra você tentar chegar numa semi, numa final, que é uma coisa que tem sido difícil, a gente não chega em semi desde 2014, você tem que vencer esses jogos aqui. Vamos lembrar que em 2022 perdemos para Camarões, num jogo que é verdade que a gente já estava classificado na fase de grupos e aí tá com um reservão em campo, mas a gente perdeu. Hoje a gente ganha de Senegal, que é melhor do que aquela seleção camaronesa. Interessante. No segundo tempo, a coisa já não é tão legal não. A gente tem o Nicolas Jackson falando aqui de jogadores que jogam em grandes times. A gente tem o Nicolas Jackson do Bayern de Munique que estava no banco. Você vê ali como que tem um timezinho interessante. Se você para ver essa seleção de Senegal, você tem o Koulibaly do Chelsea, você tem o Sadio Mané, aí você tem o Nicolas Jackson, você tem o Gana Gueye, que a galera que acompanhou a época de Neymar no PSG vai lembrar dele lá. Enfim, você tem jogadores bons ali, tá ligado? Fora a galera que é mais nova, mas que também joga muito bem. Dito isso, o Ederson já ia fazendo uma besteira aqui, à lá Fabrício Bruno. Então o que a gente tem aqui? Uma bola que vem do Marquinhos recuada. Olha só, a bola vem recuada pra ele. Ele poderia tocar aqui, ele decide dominar. Meu Deus do céu, a bola sobrou, vai fazer o gol, bate na trave e sai. E na base da sorte, a seleção brasileira não toma gol. O Ederson, ele é conhecido por jogar bem com os pés. E não é um acaso não, tá? Esse cara, ele tem até um histórico de ter assistências demais enquanto ele jogava no City. Agora ele, né, foi embora lá pra Turquia, mas ele tinha assistências na Premier League. E aí você falou, mas como assim? Ele é goleiro e tinha assistência? Ele tinha assistência. Então é um cara que ele sabe sair jogando, tá ligado? Ele sabe tocar ali ele sabe tanto tocar curto quanto tentar achar alguém pra virar uma assistência. Então ele é esse cara que ele tem esse histórico, mas ele também tem esse histórico aqui de ter confiança demais. E cara, no City tem alguns vídeos dele meio que tirando bola em cima da linha. Eu não gosto dessa parada. Eu sempre penso o seguinte, esse tipo de coisa aqui, se dá certo, não rende grandes coisas, se dá errado você toma gol. Porque se isso aqui dá certo, você tocou de lado no zagueiro e vai agora começar a jogada. Se dá errado, você entregou um gol de graça. E aí é foda porque o jogo contra o Japão, que foi o último que a gente perdeu de virada, a seleção brasileira ela começa a se desconectar e perder o rumo do jogo num erro grotesco individual. Fabrício Bruno escorregando e entregando de graça. Quase que no começo do segundo tempo a gente faz a mesma coisa, a mesma cagada. Como vocês viram, só não tomamos gol porque o cara chutou na trave com um gol completamente escancarado pra ele. Contamos com a sorte. Então assim, eu sigo achando que o Brasil jogou bem, mas isso aqui pra Copa tem que ser evitado. E aí, cara, uma coisa, tá? Goste você ou não, o Alisson é claramente o cara que merece ser titular dessa seleção brasileira. Eu sei que muita gente torce o nariz porque não fez milagre, mas assim, o Hugo jogou, não foi bem, o Bento a mesma coisa, o Ederson acabou que nem tomou gol, mas passou essa vergonha aqui que quase que vira um vexame. Gente, gosta ou não, o Alisson é titular desse time. E eu acho que o Ederson é o segundo, tá? Eu acho que o Ederson é o segundo melhor goleiro e tal. Mas assim, é o tipo de cagada que o Alisson não faz. Talvez por entender que ele não tem a mesma capacidade com os pés e aí ele não vai querer fazer grandes coisas. E às vezes você não fazer grandes coisas é bom porque também você não comete grandes cagadas. O Alisson é titular da seleção brasileira. E se por acaso você discorda, você acha que não é pra ser, porque ele já foi pra 2 Copas e não fez milagre e tal, cara, assim, você tá só brigando contra a realidade. Eu entendo que ele não fez milagre, é verdade, mas assim, também não tem frango não. Isso aqui, por exemplo, o Alisson não tem um histórico disso aqui não. Então, numa Copa do Mundo, você toma um gol desse aqui, 2-1, começo do segundo tempo, isso aqui custa caro, tá ligado? Acho o Ederson um baita de um goleiro, mas o Alisson é o nosso titular e, mano, é isso aí. E não tá ruim, tá? Não tá ruim. Tipo assim, é ruim ter que contar com o Alisson de titular? Não é. Não é. Eu falei do Phil Foden, vamos falar da Inglaterra. A Inglaterra é uma seleção que no papel é muito boa, na prática nem tanto. A Inglaterra, enquanto o Brasil, por exemplo, pena com lateral, os caras têm lateral de sobra, tá ligado? Agora, olha o gol da Inglaterra. Mano, se eles tivessem o que a gente tem de goleiro, se eles tivessem o Alisson, ainda mais eles, que vem o Alisson lá no Liverpool, os caras estavam agradecendo a Deus. A gente tem bom goleiro, certo? Apesar de que realmente não tenha feito milagres e tal, a gente tem bom goleiro. Enfim, na sequência, o que a gente tem, as substituições começando a acontecer no segundo tempo, entrou o Wesley, entrou o João Pedro. Particularmente, eu prefiro o João Pedro do que o Matheus Cunha. E aqui é gosto pessoal, tá? Você pode preferir um ou outro. Vai ter dia que eu acho que o Matheus Cunha vai jogar melhor. Eu, se fosse técnico, o titular era o Matheus Cunha.
Cunha, e aí depois, no segundo tempo, eu tacava... O titular era o João Pedro, e aí depois, no segundo tempo, eu tacava o Matheus Cunha. Eu gosto mais do João Pedro. Teve um lance que ele arrumou uma bola, se eu não me engano, pro Rodrigo, que ele dá um baita de um passe, o Rodrigo acabou se embolando com a bola, não conseguiu fazer grandes coisas, eu gosto dele. Agora é o seguinte, quando o Rafinha voltar, o Rafinha entra no lugar de quem nessa seleção? Aí eu já acho que talvez o caminho seria a vaga do Matheus Cunha. Eu acho que o jogo do Rodrigo é muito bom e eu não tiraria. O Vini eu também não tiro. O Estevão muito menos. O Estevão, ele com 18 anos garantiu quase que com certeza a vaga de titular numa Copa do Mundo. Com um treinador, cara, que já treinou muita gente muito boa. A gente tá falando de um Ancelotti que já pegou, sei lá, Kaká, já pegou Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Vini Júnior, já treinou muito cara bom. E ele com 18 anos, o Estevão, ele conquista o lugar do Ancelotti. E eu falo disso do Ancelotti já ter treinado muito cara, porque apesar de conhecer vários craques, ele olha pro Estevão e, pô, diferente. E aí é titular, tá ligado? O que mostra que, assim, não é só número, não é só, sei lá, mídia, o Estevão realmente ele tem feito um caminho bem interessante. Quer dizer que ele vai chegar na Copa e vai destruir na Copa? Eu espero que sim, mas não dá pra ter certeza. Mas que, no mínimo, o caminho é bem interessante. Enfim, aqui o Brasil faz alterações e tal, acaba que a gente não consegue fazer grandes coisas depois disso aqui, e dessa forma termina a partida. Eu acho que é um bom jogo contra um adversário que talvez tenha sido mais difícil que a gente enfrentou até então. Provavelmente esse tenha sido o melhor jogo do Brasil. Ah, mas e sei lá, contra a Coreia, que foi goleada e tal. A Coreia é fraca. A Coreia é fraca. Esse jogo de hoje é bem melhor, visando ali quem era o adversário e como é que a gente se portou. Bem interessante. Bruno Guimarães sobrando, Casemiro a mesma coisa, Éder Militão de lateral, eu acho que veio pra ficar. Eu acho interessante a gente ter a possibilidade de Wesley, de Paulo Henrique no segundo tempo, num jogo que precisar atacar mais, mas eu acho que eu iria de Éder Militão titular mesmo. E na lateral esquerda é torcer pro Douglas Santos voltar bem. Rafinha entra no lugar de quem? Não sei. E assim, só pra terminar aqui, eu queria deixar a pergunta pra vocês. Vocês gostaram do jogo do Vini? No geral, o que vocês acharam ali? Ah, podia mais? Não, foi legal? Comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Valeu.